Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Olha só quem está aqui para começar mais uma aula com a gente. E não só ele, como os irmãozinhos também. Tava na hora do soninho, e aí a prof começou a gravar a aula, eles começaram a aprontar e fazer bagunça por aqui. Então, vou mostrar para vocês. Já que vocês gostam de ver, ó. Esse aqui, já estamos quase decidindo o nome deles, gente. Deixa eu colocar no chão. Opa. E, por último, esse. Esse apareceu um pouco por aqui. Mas esse é o mais sapeca. Adoro brincar. Eles estavam dormindo com a barriguinha pra cima. Bem gostoso. Gente, hoje nós vamos fazer o seguinte. Lembra que a prof falou que nós estávamos lá na reta final da nossa apostila, quase terminando? Pois bem, então nós vamos fazer as atividades finais, que são as atividades de revisão da apostila, que começa lá na página 86. Então, você vai pegar sua apostila lá na página 86, 87, 88, 89... e 90, e nós vamos fazer essas atividades hoje aqui com a prof. Então, nós vamos fazer juntos. O que quer dizer que não vai ter vídeo de correções, porque a prof vai explicando e nós já vamos fazendo juntos, ok? Essas atividades aqui, elas são as atividades da apostila toda, é uma revisão de tudo que nós estudamos em todos os capítulos, beleza? Então vamos lá. A primeira atividade que nós temos aqui é uma tirinha. E nós tivemos muitas tirinhas ao longo da nossa apostila, né? Então olha lá. Nós temos ali uma tirinha que diz assim, ó. Vacina contra vírus. Gente, essa nossa apostila, quem diria, né? A apostila foi feita no começo do ano e já vem com uma tirinha aqui, né? Que engraçado, né? Dentro da temática que nós estamos vivendo. Enfim, vacina contra vírus e nós temos uma fila ali, ó. Tem uma pessoa que está levando a vacina e aí tem alguém ali com a carteirinha e nós temos uma fila. Olhem ali a última pessoa. Olha o que a última pessoa está carregando. Cada um está dando a sua carteirinha e a última pessoa está levando um computador nas mãos, né? E aí, logo abaixo, nós temos as referências ali de onde que foi publicado, o ano que foi publicado, então, essa tirinha aí. Na letra A, nós temos uma pergunta, então, em relação àquela tirinha. Diz assim, qual é a preposição empregada na tirinha? Pessoal, as únicas palavras que nós temos nessa tirinha são as palavras que estão no cartaz. Vacina contra vírus. Lembra que preposição é aquela palavra que vai dar sentido para as palavras? Então, olha só. Nós temos três palavrinhas. Vacina contra vírus. A preposição que nós temos ali é a palavra contra, porque é ela que vai dar sentido para aquelas duas palavras, para a palavra vacina e para a palavra vírus. Então, é a preposição contra. Então, vamos lá, vamos preencher . B. Que relação de sentido a preposição empregada na tirinha indica entre as palavras vacina e vírus? E aí nós temos três opções. Oposição, tempo e posse. Então, se a preposição é contra, olha lá, gente, se a vacina é contra essa palavra aí, gente, então ela indica o quê? Oposição, indica tempo ou indica posse? Pensa lá, gente, quem vai tomar essa vacina, ela quer fazer o quê, gente? Ela quer fazer uma
proteção, quer fazer uma barreira, ela quer o quê? Se opor àquele vírus, então é uma oposição. Então você vai marcar um X na primeira opção. Tudo bem? Ótimo. Agora na letra C, veja a pergunta que nós temos lá. Por que há um personagem com um computador na fila? E aí, gente, por que será que nós temos um personagem que está com um computador? E aí? Aqui eu gostaria que vocês respondessem, que vocês pensassem um pouquinho. Mas não existe vírus de computador também? Será que ele não imaginou aqui que essa vacina era para os vírus de computador, para os vírus que atacam então os computadores e por isso que ele levou o seu computador ali para tomar essa vacina? Então aqui você vai organizar a sua resposta da melhor maneira, então coloca lá com as suas palavras na letra C, tudo bem? Na letra D diz assim, ó, o que o balão de fala com o ponto de interrogação indica? Então olha lá, aquele personagem que está com uma camisa, olha para trás, olha para aquele personagem com um computador na mão, né? Olha a expressão dele ali, né? Olhando, olha ali, tem um balão com uma interrogação. Então quer dizer ali, o que esse balão com um ponto de interrogação indica? Quer dizer que aquele homem não entendeu. Ele não entendeu o porquê que aquele rapaz estava segurando o computador na mão quando eles estavam ali no posto de saúde, quando eles estavam ali na fila para tomar a vacina, né? Então, aquele balão significa que o rapaz não entendeu. Tudo bem? Então, organiza suas respostas aí do número 1 e nós vamos então para o número 2, lá na página 87, ok? O número 2, então, diz o seguinte: leia as frases a seguir e responda as questões. Então, olha lá, o time jogava com garra, o time jogava sem garra. Então, agora diz assim, ó, a diferença de sentido entre as frases. Então, vou ler outra vez. O time jogava com garra. O time jogava sem garra. Tem diferença de sentido? Com certeza, tem diferença. Então, a resposta da letra A é sim. Mudamos uma palavra, mudou o sentido das frases. E aí, na letra B, tá perguntando ali, ó. Que palavras são responsáveis por mudar o sentido? E qual é a classificação delas? Então, olha lá, ó, gente. Essas palavras é o com e o sem. Vamos colocar aqui. Número 2, letra B. Lembram o que elas são? Qual é a classificação dessas palavras? Conseguem lembrar? Elas são... Elas são preposições. Letra C. Explique a diferença de sentido entre as frases. E aí, gente, você vai explicar a diferença de sentido. Na primeira, que o time possuía, né, garra, e na segunda, que o time não possuía garra. Então, é somente para que você explique que na primeira tinha e que na segunda não tinha, ok? Número 3. Então, aqui nós temos ali uma capa de livro. Outro tipo de atividade que nós fizemos várias vezes ao longo da apostila. Olha lá. Calvin e Haroldo, o livro do 10º aniversário. Então, letra A. Qual é o numeral empregado no título desse livro? Gente, qual é o numeral? O numeral é 10º. Então, deixa a prof apagar, coloco aqui no quadro.
E ficamos com os registros do número 3. Vocês vão perceber que na nossa provinha, na nossa atividade avaliativa de português, temos vários exercícios sobre numerais. Então, olha lá. Qual é o numeral empregado no título? Então, o numeral é décimo. Letra B. Como esse numeral é classificado? É numeral ordinal, que lembra o quê? Ordem, lembra? Primeiro, segundo, terceiro, então lembra uma ordem. Então é numeral ordinal. C. Qual é o algarismo correspondente a esse numeral? Agora ele quer que a gente escreva. Como é que nós faríamos? Ao invés de escrever assim, nós representamos dessa maneira. Décimo. Passando para a página 88, nós temos ali o número 4. Leia a quarta capa de livro abaixo e responda as questões. Então, é a parte de trás de um livro. Então, diz lá, mais de 250 tiras sobre felicidade. Publicada pela primeira vez em 1950, Peanuts é o resultado do gênio criador de Charles M. Schulz, que inventou um mundo atraente tanto para crianças como para adultos a partir de personagens que expressam sentimentos incrivelmente profundos e tocantes. Peanuts foi publicada diária e ininterruptamente por quase 50 anos, o que nunca aconteceu com nenhuma outra HQ, e chegou a figurar em muitos jornais, atingindo um público de 355 milhões de leitores em 75 países e 40 línguas. Nós temos um site que conta tudo, o texto integral. E ali nós temos outras informações, né? Tudo do livro, texto integral. Nós temos várias informações sobre o código de barras, enfim, né? Sobre esse livro. Então, nós vamos voltar no segundo parágrafo e a prof vai relembrar com vocês. Então, a prof passou um número. Quantos de vocês perceberam que a prof não leu o número? Porque nós vamos ler esse número juntos agora. Então, olha só. Nós temos ali esse numeral. Como que nós fazemos a leitura desse numeral que está escrito assim? Está escrito assim no livro, né? Então agora, olha só, nós fazemos a leitura dessa forma. Nós lemos primeiro, nós lemos primeiro o número da esquerda, 2. E aí nós falamos o número, né? Nós falamos 1000 e aí falamos 600. Então esse número seria 2600. Então olha lá. Peanuts foi publicada diária e ininterruptamente por quase 50 anos, o que nunca aconteceu com nenhuma outra HQ. E chegou a figurar em 2.600 jornais, atingindo um público de 355 milhões de leitores em 75 países e 40 línguas. Então, o número está escrito assim, mas nós lemos 2.600, beleza? Vamos lá. Agora, vamos para os exercícios. Letra A.
Quem foi o criador das histórias em quadrinhos dos Peanuts? Então, lá no texto, nós temos ali que o criador foi Charles M. Schulz. Então, vamos copiar o nome dele lá na letra A. Vamos ver se é assim. Não tem T, é só o Z. Schulz. Isso. Letra B. Que algarismos foram usados no texto desta quarta capa de livro? Então, nós temos que copiar todos, começando lá com o 250 lá em cima. Aí, nós temos o 1950. 50. Temos o 2,6. Temos 355. Nós temos 75 e 40. Letra C. Com que função esses algarismos foram empregados? O que acontece? Eles foram empregados para trazer mais informação, né? Então, o que acontece? As informações elas foram trazidas com mais clareza. Então, quando dizem lá, foram tantos jornais, em tantos países, em tantas línguas, eles quiseram trazer mais detalhes, trazer mais riqueza de detalhes, mais clareza nas informações. Então, acredito que essa capa, eles quiseram trabalhar nos detalhes, aprimorar as informações que eles trouxeram aqui sobre esse livro. Então, o que nós podemos colocar lá na letra C? Vamos lá. Apresentar detalhes. Ok? A letra D nós não vamos fazer, que seria de caderno. E aí nós vamos para o número 5, na página 89. Tudo bem? Deixa eu dar uma olhadinha na nossa bateria, que anda. Então, olha lá. Transforme cada frase abaixo em oração. Lembra aqui a diferença de frase para oração? Que a prof já vinha contando para vocês, que a diferença é que nas orações nós sempre vamos ter um verbo. Nas orações sempre temos a presença de um verbo. Então ali nós vamos ter frases e que na frase às vezes não tem verbo, não é obrigatória a presença de um verbo, e que na oração sim. Então veja só o exemplo. Que paisagem linda! E aí nós transformamos em uma oração. A paisagem era linda. Então agora quando a gente coloca o era, transformamos em oração, porque colocamos um verbo. Esse número 5 vão ser respostas pessoais, porque cada um vai transformar como quiser. Mas a prof vai dar algumas sugestões. Por exemplo, a primeira ali, que medo, né? Eu poderia colocar, que medo que eu tive daquele bicho, daquele cachorro, né? Uma grande festa, posso colocar, será uma grande festa de aniversário, será uma grande festa de casamento. Que bom que vocês estão assistindo às aulas, que bom que os quintos anos estão fazendo as atividades. Boa sorte, que você tenha boa sorte, né? Que prova difícil, como a prova estava difícil. Alguns exemplos, você pode
ajustar da forma que preferir, mas precisa ter um verbo. Então, o número 5 a prof deixa para que vocês façam como quiserem. Então, não vou colocar no quadro. Então, aqui são respostas pessoais, ok? Número 6. Reescreva as frases substituindo os sujeitos destacados pelos termos entre parênteses. Faça as alterações necessárias. Gente, esse aqui é fácil, porque nós estávamos fazendo ainda nas aulas dessa semana, tudo bem? É uma atividade bem simples, olha lá. Olha a frase aqui, ó. Ele ficou desapontado com o desfecho do filme. Nós temos que mudar para elas. Então, lembram de concordância verbal? Então, se era ele e nós mudamos para elas, quer dizer que nós estamos mudando de singular para plural. Nós estamos mudando de masculino para feminino. Então, nós temos que fazer os ajustes necessários para que a frase fique harmoniosa, para que ela fique combinando. Vocês lembram disso? A prof sabe que vocês lembram. Então, letra A. Então, será ele, agora é elas. Elas. E se era ele ficou, agora é elas ficaram. Ele ficou desapontado com o desfecho do filme. Então, elas ficaram desapontadas com o desfecho do filme. Ótimo, vamos para a letra B. João faltou aula porque estava adoentado. Então, agora é João e Maria. Se é João e Maria, é eles. Eles é plural. Então, já não é mais João, não é mais uma pessoa. Então, João... Opa, não é João e a Maria, é João e Maria. Não é faltou, é faltaram. João e Maria faltaram aula. João e Maria faltaram a aula porque esse porquê é junto, né? Porque é de resposta, estavam adoentados. Ótimo. Só um pouquinho aqui. Vamos para a letra C. Meu tênis está gasto, agora são as minhas roupas. Então, minhas roupas estão gastas. Virando a página, no número 7, nós temos que contornar os núcleos do sujeito destacados nas orações. O bom é que a apostila ela já deixou em negrito ali, ela já deixou em destaque qual é o sujeito das frases, né? Então, olha só, na letra A. O pai do meu amigo não gostou do filme. Lembra que a prof explicou que o sujeito, então, nós temos o sujeito e nós temos o complemento do sujeito. Então, olha só, o pai do meu amigo. Nós temos o pai e nós temos o complemento. Pai nós temos vários e nós temos, então, o complemento, que é o que caracteriza esse pai, que é o pai do meu amigo. Então, o núcleo, que é ali, é o
pai. Então, o que nós vamos circular é a palavra pai. Na letra B, nós temos meus primos. O núcleo é primos, é essa palavra, que é esse o sujeito. São os primos que estão, então, que viajarão com a gente para a praia. Agora, na letra C, é eu e meus pais contamos ao professor o que aconteceu ontem. Quem contamos ao professor o que aconteceu ontem? Eu e pais, né? São essas pessoas aí. Esse é o núcleo do sujeito, é eu e pais. A nossa turma precisa falar com o diretor. Ok, o sujeito é a nossa turma. O núcleo é turma. A nossa turma, esse é o complemento desse sujeito. Quando eu estou dando detalhes, quando eu estou então complementando, quando eu estou enriquecendo ali, dando aquele complemento. Elas precisam de orientação. Quem precisa de orientação? Elas. Então aqui já é o núcleo, né? Apenas uma palavra. Minha mãe é agente de viagens. Quem é agente de viagens? Minha mãe. Qual é o núcleo? Uma única palavra que é o sujeito. Mãe. Número 8. Sublinhe a forma verbal de cada frase e depois complete o quadro abaixo com o sujeito e o predicado de cada oração. Então, vamos lá. Letra A. As meninas jogaram basquete ontem. Pessoal, lembra que o verbo, forma verbal e verbo é a mesma coisa, né? Qual é o verbo? Qual é a palavra que está indicando a ação aqui na letra A? Jogaram. Então, sublinha lá. Jogaram. Letra B. O professor agendou a prova de arte. Qual é a palavra que indica a ação aqui? Agendou. Letra C. Os alunos produziram a maquete do bairro. Qual é a palavra que indica a ação? Os alunos produziram. Produziram, que indica que os alunos fizeram alguma coisa. Então, é essa palavra. Produziram. O dia está ensolarado. Está, que vem do verbo estar. É esse aí. E na letra E, Marcelo lavou a louça do almoço. Então, lavou, que vem do verbo lavar. No quadrinho, para dividir sujeito e predicado, nós vamos fazer aquelas perguntinhas lá do quem e o que a prof tinha ensinado na aula de sujeito e predicado, que era o que nós iríamos fazer, tudo bem? Então, olha só. Vamos fazer aqui. Talvez... Vamos ver se vai dar certo, tudo bem? Talvez a prof coloque o sujeito e vocês continuem com o predicado lá. As meninas jogaram basquete ontem. Lembram que na aula de sujeito e predicado a prof explicou para vocês que o verbo, que a forma verbal, ela pertence ao predicado, beleza? Então, olha lá. As meninas jogaram basquete ontem. Quem jogaram basquete ontem? As meninas. Então, o sujeito da letra A é as meninas. Todo o restante da oração é predicado. Então, você vai copiar aqui. Jogaram basquete ontem. Pronto, vai fazer mais um. Letra B. O professor agendou a prova de arte. Quem agendou a prova de arte? O professor. Todo o restante é predicado. O verbo faz parte do predicado. O professor agendou a prova de arte. Vamos para mais um. Os alunos produziram a maquete do bairro. Quem produziram a maquete do bairro? Os alunos.
Todo o restante é predicado. Letra D. O dia está ensolarado. O que está ensolarado? O dia. Todo o complemento faz parte do predicado. A letra E, a prof vai apenas falar. Então, olha lá. Marcelo lavou a louça do almoço. Quem lavou a louça do almoço? Marcelo. Então, Marcelo é sujeito e todo o restante é predicado. Então, lavou a louça do almoço é predicado, beleza? E por último, o número 9 pergunta assim: o que é possível perceber quanto aos sujeitos e às formas verbais nas orações da atividade anterior? Então, o que a gente percebe é que as formas verbais, os verbos, concordam com os sujeitos, ou seja, né, que o verbo sempre vai concordar com o sujeito. O verbo no, olha só, plural com plural, singular com singular, plural com plural, singular com singular. Então, o verbo sempre vai concordar com o sujeito. Tudo bem? Então, vai fazendo suas atividades, já vai conferindo. Nós não vamos ter uma aula de correção dessas atividades, porque a prof foi fazendo junto com vocês. Na próxima semana, nós vamos ter aulas para finalizar a apostila de artes, vamos ter aulas então lá de leitura do nosso livro. Estamos na reta final das nossas atividades e aí voltamos com alguns outros recados por aí, tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima!